Olá pessoal, eu sou a Claudete Carvalho e eu estarei compartilhando com vocês algumas informações sobre visagismo nesse curso. O visagismo, ele é um conceito, ele não é uma técnica, isso é muito importante a gente entender desde o primeiro momento, porque uma técnica eu tenho um passo 1, um passo 2, um passo 3 e aí eu chego a uma conclusão, né? Uma mesma conclusão sempre. E visagismo não, visagismo ele é um conceito qual a gente trabalha com a imagem das pessoas. E a quem se destina esse curso, né? Eu sempre digo que ele é inicialmente um curso, um conhecimento de autoconhecimento. Por quê? Porque no momento que eu sei quem eu sou, eu vou conseguir entender melhor quem é o outro. Então, a quem se destina, né? A profissionais que trabalham com maquiagem, cabelo, consultoria de estilo, dentistas, cirurgiões plásticos, arquitetos, enfim, uma infinidade de profissões, né, que trabalham tanto com imagem quanto com pessoas. E o objetivo de um consultor visagista é revelar, através da imagem, verdadeiras qualidades de uma pessoa, revelar a verdadeira beleza. E vamos começar o nosso curso então. Antes de falar de visagismo, é muito importante que a gente entenda o conceito de beleza. O que é beleza? E tem uma frase que ela diz bastante sobre isso, tá? A frase é: a beleza pode ser reconfortante, perturbadora, sagrada e profana. Pode revigorar, encantar, inspirar, atemorizar. Jamais é vista com indiferença, exige nossa atenção e se há indiferença à beleza, sem dúvida é porque ele não a percebe. Então a beleza ela é muito ampla, ela está relacionada à percepção individual de cada um. Beleza é uma característica de uma pessoa, de um animal, de um lugar. Beleza está relacionada a uma experiência de beleza, né? E ela envolve sempre equilíbrio e harmonia. Então, a beleza muitas vezes ela está nos olhos de quem vê. A beleza ela pode ser comparativa, né? A gente tem, por exemplo, concursos de Miss onde tem tantas moças lindas, belas, e eu tenho que escolher que uma é mais bela que outra. E aí então entra o juízo de valor. Que características tem uma moça que a outra não tem e que caracteriza ela como mais bela que a outra? Outro ponto que a gente também tem que observar é que existe a beleza mínima. O que é a beleza mínima? Beleza mínima é aquela da organização do dia a dia, é aquela quando a gente faz uma mesa e coloca uma toalha bonita, coloca uma florzinha, arruma os pratos de forma harmoniosa. E a beleza, então, ela está relacionada também à ordem, à organização. É aquele sapato que tem um detalhe diferente. A gente tem, por exemplo, o Louboutin, que tem um solado vermelho e que torna ele mais interessante, mais belo em relação a outros sapatos. É aquele presente que a gente tem o cuidado de embrulhar ele com uma fita bonita, um pacote bonito, colocar uma dedicatória e que torna aquele presente que muitas vezes pode ser bastante simples, tornando ele mais belo, né, com mais valor para aquela outra pessoa. E isso é beleza mínima, né? A gente também tem outro tipo de comparação que a gente tem o que é belo, o que é sublime. Belo está relacionado à harmonia, está relacionado ao conforto, está relacionado à ordem, uma ordem normal do dia a dia, né? A gente tem, por exemplo, um campo, quando a gente olha um campo tranquilo, com árvores, tudo verdinho, aquilo é belo. Mas de repente a gente se depara com uma outra situação onde a gente diz assim, uau, né? Que incrível isso! Isso é o sublime. E aí a gente tem como sublime, por exemplo, aqui na imagem, né, uma geleira que é incrível. A gente olha assim, meu Deus, isso é muito mais do que bonito. E aí a gente tem uma relação que nem tudo pode ser sublime, nem tudo pode ser extremamente belo. Por exemplo, a gente tem em algumas cidades, principalmente da Europa, uma mega igreja, aquela catedral imensa, e se a gente for olhar em volta, ela é cheia de casinha em volta, que torna aquela igreja ainda mais bela e mais imponente ainda. A beleza está relacionada também à palavra da estética, né? E se a gente for olhar o significado da palavra estética, significa sensação. Então, mais uma palavrinha aí para a gente estar relacionando com beleza, né, com o visagismo, que é a palavra sensação, experiência, harmonia,
estética, são todas palavrinhas que eu quero que vocês vão assimilando, porque tudo isso a gente vai combinar e vai trabalhar dentro do consultoria de visagismo. Vamos ver algumas verdades sobre a beleza, né? A primeira verdade é: a beleza nos agrada, nos traz prazer. Sempre que algo nos chama a atenção, nos traz uma sensação de prazer e satisfação. A outra verdade é: uma coisa sempre é mais bela que outra. A gente sempre julga, a gente sempre faz comparações, dizendo que algo é mais belo e outro é menos belo. A terceira é: a beleza chama atenção sobre si mesmo. Isso significa que eu não preciso indicar alguma coisa se ela é bela ou não. O meu olhar se volta para aquele objeto e a gente percebe que ele é belo. O quarto é: a beleza é objeto de juízo de gosto. O que isso significa? Significa que eu sempre vou estar julgando de acordo com a minha ótica, com os meus olhos. E essa capacidade de julgar, ela vai estar muito relacionada com a minha cultura, com o meu conhecimento sobre aquele objeto que eu estou julgando, sobre as minhas relações pessoais, sobre as minhas crenças. E aí, por isso que o que é belo para mim nem sempre é belo para o outro. E a gente jamais pode incutir e tentar convencer o outro de que aquele objeto, aquela pessoa, aquela roupa ou aquele cabelo, ele é mais belo que o outro, se o outro não o percebe assim. São experiências individuais, são sensações individuais. Um outro conceito bem bacana da gente observar é o conceito do que é belo e o que é feio. Isso vem assim de muito, muito tempo. A gente até observa nas histórias infantis, como A Bela e a Fera, né, a Branca de Neve, onde a gente tem assim de uma forma muito visual que o bonito é sempre a mocinha, é sempre a princesa, e o feio sempre tem uma aparência assim grotesca, é a bruxa. E de onde vêm essas palavras? De onde vem isso, né? Por que o bonito e é bom? E por que o feio, ele é feio e ele está sempre relacionado ao mal, né? Na verdade, beleza significa estado de ser belo, né? Vem da palavra belitas ou belos, que significa bom. É o mesmo significado, a mesma essência. E aí, se bom é belo e bonito, o oposto disso é feio e é mal. Então isso vem na nossa mente, mesmo que a gente não queira, a gente sempre julga. O que não está belo, de acordo com a nossa ótica, então ele é feio e ele é mau. O filósofo grego Platão, Plotino, desde a Grécia da Antiguidade, eles tinham 3 valores e esses valores se relacionavam ao divino. Que valores eram esses? Ser bom, ser verdadeiro e ser belo. Então ser belo não era alguma coisa que você adquiria, você já tinha isso como valor. E aí quando você tinha esses 3 valores em equilíbrio, aí sim você estava mais próximo do divino. E esse conceito de que ser belo é inerente à pessoa, ser belo está relacionado ao divino, a gente vê também na Idade Média, quando nós temos São Tomás de Aquino, que falava que a beleza é a marca do que é bem feito, seja um universo, seja um objeto, ou seja, que tudo que é belo é feito por Deus, e se é feito por Deus é transcendental. E aí a beleza, ela sempre está relacionada ao divino. E a gente vem com essa cultura, né, de que belo é divino, de que belo é bom, e nós trazemos isso para o nosso juízo de valor. Já da Grécia Antiga também a gente tem o conceito de que o belo pode ser medido matematicamente, que o belo tem uma explicação através de uma fórmula matemática do φ, que a gente vai falar disso no segundo módulo, quando nós abordarmos proporção áurea, para a gente entender o que é harmonia estética, né, o que é belo esteticamente. E aí então os gregos diziam isso, né, que as pessoas belas, elas podem ser explicadas matematicamente porque elas são proporcionais. Então, se a beleza ela é explicada de forma matemática, a gente vê belo em tudo. A gente vê belo na natureza, a gente vê belo nas pessoas, a gente vê belo nos animais, nas árvores e nas coisas que nós criamos também. E essa beleza, ela é explicada, como eu falei, de forma matemática, porque quando a gente olha um objeto, a gente não vê o objeto, a gente vê formas como quadrados, triângulos, círculos.
E isso tem uma explicação no nosso cérebro. A gente também no segundo módulo vai estar entendendo, né? Vou estar passando para vocês a explicação de como é que o nosso cérebro funciona, como é que nós fazemos esse julgamento de valor e que ele é totalmente inerente à nossa vontade e que ele é totalmente emocional. Então, quando a gente trabalha com visagismo, a gente está trabalhando com uma imagem que se cria no nosso emocional, no nosso sistema límbico. E por isso que a gente não tem nenhum controle, por isso que é extremamente importante a gente ter esse cuidado com a nossa imagem, porque a nossa imagem, ela diz muito sobre nós. Então, o profissional visagista, ele vai saber interpretar essa imagem e verificar se a imagem que nós desejamos passar, ou o nosso cliente deseja passar, ela está de acordo com aquilo que ele está passando. Então, se a beleza ela é matemática e se existe uma proporção de beleza, a gente pode imaginar então que tudo que é simétrico, né, como Darwin observou que a beleza ela é simétrica, né, que ele trouxe, que ele observou que os animais mais simétricos, mais perfeitos, né, eram os mais belos e eram aqueles que sobreviviam. A gente pode também imaginar isso para as pessoas, assim, ou seja, nós somos simétricos, então nós somos belos. Só que, será que nós de fato somos simétricos? E aí a gente tem um exemplo, né, da Marilyn Monroe, por exemplo, num estudo que foi feito, onde o rosto dela é duplicado, né, do lado esquerdo e depois duplicado do lado direito. E a gente vê que não era simétrica. Então, a beleza ela não está na simetria perfeita, e sim está nos olhos de quem vê, também relacionado com essa simetria, com essas proporções. Então, cada uma dessas imagens, ela está mostrando essa atriz, uma personagem diferente, revelando belezas diferentes. Uma ela tem cabelo comprido, outra ela tem cabelo curto, uma tem cabelo voltado para fora, as cores modificam também, uma sorri, outra série. Todas essas versões mostram belezas diferentes. Alguns de vocês devem preferir a mais morena, outras preferem cabelo mais curto, e aí entra aquela questão do juízo de valor. Mas entendam assim, que é extremamente difícil eu dizer que uma é mais bonita que a outra. Afinal, é a mesma pessoa. O que modifica é os acessórios. Esses acessórios que, no caso, são cores de maquiagem, é o cabelo, é a roupa, é até o sorriso, uma bijuteria. E isso tudo comunica de uma maneira completamente diferente, passando imagens diferentes e belezas diferentes. E cada um de vocês preferiu uma dessas imagens, uma dessas belezas. E aí eu apresento para vocês esse urinol e pergunto, bonito? E isso foi apresentado numa feira de artes em 1917, pelo Dupont. E ele colocou esse urinol nessa feira de artes, e as pessoas olharam e algumas estranharam, disseram, o que está fazendo isso aqui, né? E outras pararam na frente, começaram a observar e tentar ver alguma beleza, alguma justificativa para aquilo estar ali. E aí eu entro numa ideia que é muito interessante, que a beleza, ela está dentro de um contexto. Eu não posso julgar se algo é mais belo do que outro, se eu não analisar onde está e por que está naquele lugar, com aquela roupa, com aquele cabelo. Para que eu preciso da beleza? Para que eu preciso da minha imagem? Já estou trazendo algumas ideias para a gente pensar lá dentro do visagismo. E foi isso que o Dupont fez, ele colocou o urinol ali até como uma forma de protesto, e aí as pessoas, por estar dentro de uma exposição de arte, elas questionaram, não é um simples urinol, tem que ter algum valor. Então entendam que é muito difícil a gente classificar, padronizar e conceituar o que é beleza de uma forma tão estanque e tão fechada. E aí a minha pergunta para vocês, existe um padrão de beleza? Existe uma beleza ideal? Ou a gente tem que considerar essa beleza, o ano que a gente vive, quais são os padrões que são estipulados, onde nós moramos, qual é a cultura, qual é o país, qual é a cidade, que idade eu tenho, qual é a minha profissão, com quem eu me relaciono. A beleza não estaria relacionada com tudo isso? E aí eu pergunto mais uma vez, existe padrão de beleza ideal?
Será que agora eu preciso ter um peito grande, porque está na moda ter peito grande, isso é ser belo? Ou não, agora eu tenho que retirar a prótese e ficar com menos? Será que eu preciso ter cabelo comprido? Será que eu cheguei aos 50 anos e aí eu preciso cortar meu cabelo para eu ser bela? Será que eu preciso usar a roupa da moda para ser bela? Então, são questionamentos que a gente deve fazer para entender assim que não existe um padrão. A gente tem que ter isso muito, muito claro, principalmente quando a gente trabalha com a consultoria de visagismo, que quando nós fazemos uma consultoria de visagismo, não sou eu, o consultor, que digo o que é belo. A pessoa que está sendo analisada, ela é que tem que confirmar o que ela vê de beleza, porque entra no meu juízo de valor, isso jamais eu posso trazer para esse meu espaço. Pergunta, né, como é que surge todos esses padrões? Por que agora eu tenho que pesar 50 quilos, tenho 1,70 m? Por que eu tenho que usar determinada roupa para parecer belo? Por que eu tenho que ter determinada altura? Enfim, né? De onde surgem todos esses padrões, né? A história nos mostra que o padrão, ele é inacessível. Somente poucos conseguem chegar ao padrão. Por isso que a gente sempre, nunca chega naquele peso que a gente quer, a gente está sempre precisando emagrecer 2, 3 quilos, por isso que a gente nunca tá, a roupa nunca cai tão bem como a gente viu na imagem, na publicidade, porque é inacessível. Aquela beleza que a gente busca, parece que a gente nunca chega lá. Por que isso? Porque ela é privilégio. Então, se a gente for pensar e olhar para antigamente, lá no Renascimento, por exemplo, o padrão de beleza, as mulheres eram gordinhas. Por quê? Porque não tinha alimento tão fácil, então era difícil conseguir sobreviver até. Então, os nobres, os ricos, os privilegiados, eles tinham alimentos, eles podiam comer, então eles eram mais gordinhos. Hoje já é o contrário, hoje a gente tem uma facilidade, né, com relação até à alimentação, e aí a gente tenta emagrecer, 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 porque o padrão ele é completamente diferente. É aquele magro que, na verdade, ninguém alcança. E aí a gente corre atrás disso. Se a gente pensar sobre isso de ser magro ou de ser gordo, o que é o padrão, o que é ser belo, teve uma pesquisa, tem um livro que é muito legal, que é da Naomi Wolf, e ela mostra lá, né, que teve uma pesquisa que de 1966 a 69, as adolescentes elas passaram de um patamar de 50% para 80% se achando gordas. Por quê? Porque vai mudando esses padrões. E essa obsessão que a gente tem por ser tão magro, né, hoje, e de fazer dietas, se a gente for pensar e comparar, por exemplo, com o que se comia lá no nazismo, nos campos de concentração, as dietas nos campos de concentrações, elas eram de 500 a 1.200 calorias. E a gente compara com as dietas de hoje, é uma dieta que se faz, né, facilmente quando a gente está querendo emagrecer. Então, o que eu coloco nesse ponto é assim, os padrões surgem dentro de um momento histórico, eles surgem porque alguém diz que aquilo é padrão e a gente tenta correr atrás desse padrão e a gente não chega lá, né? A gente busca, 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 então é uma busca muito incessante. E aí eu volto mais uma pergunta, né? A beleza é estar dentro desse padrão que hoje uma mídia coloca, que a nossa sociedade coloca, ou a beleza ela está além disso? Então, é muito importante que eu entenda que não existe um padrão único de beleza. Dentro de uma consultoria visagista, eu não posso, eu como consultor, definir o que é belo e o que o outro deve vestir, usar como cabelo, como maquiagem, porque a beleza ela é individual. Ela deve refletir a beleza interior e não simplesmente ser julgamento de valor meu ou de qualquer outra pessoa. Se a gente for ver assim, a beleza através dos tempos, a feminina, a gente observa, né, vocês podem estar olhando na imagem, que desde a época das cavernas lá, a mulher ela tinha curvas, né? Então a gente tem ali, né, a Vênus do Paleolítico, né, que ela era bem curvilínea, depois a gente tem a Vênus de Milo, e assim a gente vem pelo Renascimento até hoje, e as mulheres têm curvas, elas têm quadril mais arredondado, elas são mais femininas. Por que isso? Porque existe, embora não exista um padrão,
existe, por outro lado, não é uma frequência, mas algumas linhas que passam um simbolismo, tá? E também já estou adiantando aqui um pouco do que a gente vai aprender lá na consultoria visagista, que são as linhas. Eu interpreto formas geométricas, né? Vou trabalhar lá com proporções. Então, as linhas curvas, né, já adiantando um pouquinho, elas vão estar também relacionadas à questão da sensibilidade, suavidade, que está relacionado com o feminino também. Observar, né, através dos tempos, e eu reforço isso mais uma vez, que não existe um padrão único. Se a gente pega, vocês olham nas imagens, né, a gente pega lá nos anos 50 qual era o padrão, a gente tinha Marilyn Monroe, depois a gente veio com a Twig, né, um modelo que era magérrima, que era o oposto da Marilyn, e aí depois disso a gente veio lá nos anos 80 e na imagem aparece a Baudelaire, talvez muitos de vocês nem saibam quem é a Baudelaire, mas ela foi uma atriz que era ícone daquela época, e aí vocês veem uma pele bronzeada, seios pequenos. E depois a gente vê até hoje, assim, vários padrões, chegando até a Beyoncé como padrão, que também é bastante curvilíneo. Então isso tudo vai se modificando conforme a cultura, conforme a época, embora exista, através dessas imagens, algumas linhas que elas seguem, elas permanecem. Dentro desses padrões, a gente vê, por exemplo, a Marta Rocha lá em 54, né, que foi Miss Brasil, e que ela não ganhou o concurso mundial por polegadas, né? E se a gente traz ela hoje para os anos 2000, 2018, ela não passaria em nenhum casting de modelo, né? Entraria talvez até na plus size. E como isso mudou? E a gente tem ali as Angels, né, que hoje elas acabam sendo um pouco esse padrão do feminino, do sexy, né? Mas também tem outras ícones que também trazem um aspecto mais curvilíneo para essa beleza feminina também. Então, eu mostro isso para, mais uma vez, né, reforçar a questão de que não existe uma beleza única, né? Tem a ver com a cultura, com a data que eu estou vivendo e principalmente com o meu juízo de valor. Então, a gente tem hoje também padrões como a Kim Kardashian, extremamente curvilínea, né? No Brasil aqui a Mariana Rui Barbosa, a namorada do Neymar, a Marquezine, né? Temos também a Gisele, que é um ícone de sensualidade e beleza, e tudo isso hoje está na mesma, digamos, mesma panela, né? No mesmo lugar ali, como pessoas, como referência de padrões. Se a gente for analisar, elas são bastante diferentes, né? Então, uma outra coisa que a gente já deve começar a prestar atenção é quando a gente pega uma pessoa como referência, como padrão, ou quando uma cliente nossa traz uma imagem, ou traz a referência de um personagem, é importante a gente entender não só o que ela está trazendo ali da parte externa. Exemplo, ela, digamos que vai cortar um cabelo e ela me traz a referência de um cabelo da Gisele. Talvez ela não queira aquele cabelo exatamente, mas o que a Gisele representa com aquele cabelo? Questão da sensualidade, talvez do poder, talvez do sucesso, né? E isso é importante a gente entender, não ficar tão fixo numa referência fechada que um cliente traz. Eu trouxe exemplo de cabelo, mas pode ser maquiagem, pode ser de roupa, pode ser, enfim, cirurgia plástica, um nariz, ou harmonização facial, hoje que se faz com os preenchedores, né? Então é importante a gente entender assim, quando uma cliente traz referências, quando ela traz um padrão considerado de beleza, o que realmente ela está vendo naquela imagem, né? Será que é aquele cabelo, né? Será que é aquela roupa? Ou será que é o sucesso, como eu disse antes? Então, essa questão da padronização ela é tão interessante que eu trago para vocês aqui a imagem do rei Francisco, né? Lá da França, de 1494, e trago aqui a imagem do Cauã Reynolds, e aí vocês observam que existem as mesmas linhas, né? Lá o rei Francisco, falavam dele que ele era alto, bem constituído, e aí a gente pode dizer as mesmas coisas aqui para o Cauã Reynolds hoje, né? E se vocês observarem que eu quero levar, né, o olhar de vocês, a questão dos ombros largos, né? Uma forma de triângulo invertido, né, no corpo,
e que isso ainda é um padrão masculino hoje, né, dos ombros mais largos e que traz essa padronização, essa imagem de uma imagem mais masculina e de força. Outro ponto também é o que o Photoshop hoje representa na questão da imagem. Aí vocês também estão observando essa imagem, né, de atrizes e que elas são mostradas para nós através da mídia totalmente photoshopadas. Aí a gente olha assim, poxa, uma mulher de 55 anos, que incrível que ela tá, como eu tô tão diferente dela, então eu tô tão fora do padrão, mas na verdade essa beleza que é mostrada, que eu chamo de beleza de Photoshop, ela não é verdadeira. Então a gente sempre tem que ter esse olhar assim, né, do que é verdade, do que não é verdade, do que foi modificado ou não, para eu não entrar nessa loucura de que eu, o meu cliente, né, no caso da consultoria, está muito fora do padrão e é por isso que ele não é bonito, é por isso que ele não é belo, e será que ele também não é bom? Então todas essas questões estão muito relacionadas. Se a gente for olhar assim, o que a publicidade nos trazia, eu trouxe aqui para vocês há mais de 50 anos atrás, chega a ser extremamente engraçado até, porque a publicidade trazia assim, como é que tu pode ganhar mais quilos, acabe com o complexo de magreza, né? Tome o tônico X, Y, então tu vai ganhar mais 2, 3 quilos e aí sim você vai estar dentro do padrão, vai estar dentro do padrão de ser bela e bonita, né? E hoje isso simplesmente não iria vender, porque as revistas de hoje elas mostram uma coisa completamente ao contrário, que é assim, você precisa perder 5 quilos em uma semana se fizer tal tipo de exercício, se comer tal tipo de alimento. Então, antes as pessoas elas tinham esse complexo, né, de magreza, agora elas têm complexo de que estão gordinhas demais. Então, para ver como tudo vai mudando. Então, um ponto assim, extremamente importante é esse autoconhecimento, é o saber quem eu sou, né? É entender que se eu sei quem eu sou, eu vou ter muito mais controle sobre as minhas emoções, sobre as minhas relações com as outras pessoas, sobre como eu me mostro profissionalmente, de como eu posso obter sucesso, ou o que é sucesso para mim, né? Nas minhas escolhas pessoais de relacionamentos. Então esse autoconhecimento, o quem eu sou, é o primeiro ponto assim que deve ser levado em consideração para mostrar de fato a verdadeira beleza. Esse autoconhecimento, na verdade, ele é fundamentado na autoimagem, aquela imagem que nós temos de nós mesmos e que, na verdade, ela é construída desde a nossa infância. Quando nós meninas, né, nós estamos de um vestido, por exemplo, sentamos com as pernas abertas e a nossa mãe diz assim, fecha as pernas, cruza as pernas porque uma mocinha tem que sentar assim. Ou nós usamos cabelos curtos e aí diz, mas uma menina tem que usar cabelo comprido, ou um menino que usa cabelo comprido, deve ser usado um cabelo curto, ou determinados comportamentos, isso é feio, isso não se faz, isso é certo, é errado. E aí a gente vai construindo essa nossa imagem de coisas que são certas e são erradas, e a gente vai se moldando a isso de acordo com o meio, e isso muitas vezes acaba nos levando a frustrações quando adultos, porque quem verdadeiramente nós somos foi de alguma maneira moldado, né? E essa autoimagem que a gente construiu, ela está muito relacionada assim a ser aceito ou não ser aceito. E aí entra numa questão que são as mudanças, né? Mudanças nessa imagem externa. No momento que eu levei, digamos que eu tenha 30 anos de idade, eu levei 30 anos construindo a minha autoimagem. Aí cheguei naquele momento ali, eu fiz uma mudança, fiz uma cirurgia plástica que modificou o meu formato de rosto, modificou o meu nariz, eu mudei a cor do meu cabelo, eu mudei a maneira que eu vesti, e aí eu chego e me mostro, inclusive para mim mesma, no espelho e me olho, e aí eu não me reconheço. Então, nós que trabalhamos com consultoria de visagismo, com consultoria de imagem, é muito importante a gente entender quem é essa pessoa, né? Que imagem ela tem de si mesma, como é que foi construída essa imagem, porque toda alteração que nós fazemos, ela vai alterar sim o comportamento e vai alterar a personalidade dessa pessoa. E aí a questão é verdadeiro ou não é verdadeiro? Porque a gente só pode mostrar uma verdadeira beleza com aquilo que é verdadeiro, com verdades. A gente não pode construir uma imagem verdadeira e de sucesso baseada em máscaras e mentiras.
Um outro aspecto importante é a gente entender que é muito difícil alguém revelar uma verdadeira beleza, uma beleza interna que seja real, quando fica somente em busca de coisas externas. Exemplo, eu preciso comprar determinada marca, porque se eu usar aquela marca, ela vai me trazer uma imagem de uma pessoa moderna. Ou eu preciso comprar um carro, porque vai me trazer uma imagem de poder. Eu preciso usar determinado corte de cabelo porque esse corte de cabelo está na moda, então eu vou parecer ou mais jovem ou mais velha de repente, né? Em determinada época isso pode ser interessante. Então é muito importante que a gente entenda numa consultoria de imagem que a beleza ela só pode ser revelada se ela for verdadeira, né? Não é adquirindo coisas, não é colocando acessórios, colocando coisas externas em mim que eu vou mostrar uma coisa que eu lá dentro não tenho e isso não tem valor. Hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo numa ditadura do ego, né? Muito assim relacionado com a questão das selfies, das redes sociais e onde a gente diariamente, né, vê pessoas ou até a gente mesmo, né, tirando 1000 selfies e ali aguardando quantos likes tem para aprovar ou não a nossa roupa, onde nós estamos, o que nós estamos comendo. Então essa ditadura toda, a palavra ditadura no sentido que parece que a gente tem que ter essa aceitação, né? A gente tem que estar todo mundo igual, tem que ir naquele restaurante da moda, tem que usar aquela roupa da moda para mostrar que a gente tem valor e que a gente é belo. Então, isso é tão chocante assim, né? A gente nem percebe isso. Teve uma matéria recente na mídia que mostrou que o Brasil teve um acréscimo de cirurgias plásticas relacionadas somente à estética e que se relacionam muito a essa questão de querer sair bem nas fotos, né? Querer sair bem nas selfies. Então, ela chega a ser preocupante, sim. Karnal diz uma frase bem interessante que é: viver é muito mais do que isso, é poder ter a riqueza de construir pontes que ligam pessoas e tecer palavras poéticas que comunicam almas, é ter fome de amar, de abraçar, de ouvir. Então é isso, a gente tem que viver, tem que se relacionar, tem que abraçar, tem que vivenciar as emoções e não simplesmente estar ali numa tela, né, de um Instagram, de Facebook, esperando os likes e a nossa vivência mesmo real, ela não existe. E aí a pergunta é, será que a gente está virando clone, né? Será que nós não estamos buscando ser todos iguais? Cadê a diferenciação, né? Quem nós somos? Qual é a nossa beleza? Por que que eu sou dessa maneira, né? Por que que eu me visto dessa maneira? São escolhas minhas verdadeiras ou é para seguir uma moda, ou é para seguir uma pessoa, é para parecer alguém, ou é para receber likes? E aí tem uma tirinha aqui que eu mostro para vocês, que ela é bem interessante, que ela diz o seguinte, assim: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. E a mãe pergunta, né, para quê? E aí ela diz, é para expressar a minha individualidade. E a mãe se mostra cética, né? Aparentemente diz não. Ela diz, poxa, mas está todo mundo fazendo isso. Então, se é para expressar a minha individualidade, não é porque todo mundo está fazendo. Então, fica aqui esse questionamento, né? Da gente saber o que é verdade, o que é máscara, o que é estar seguindo uma onda, ou o que é aquilo que representa verdadeiramente eu. Então, com esses questionamentos, nós fechamos o primeiro módulo, né, trazendo a questão do que é beleza, o que é a verdadeira beleza. Falamos lá, né, que ela é um valor, falamos que está relacionada a juízos de valor do que eu acho, está relacionada à cultura, está relacionada a eu ser aceito pelos outros, está relacionada a essa questão em que momento histórico eu estou vivendo, né? Mas que é muito importante eu questionar tudo isso para entender que a beleza ela é sempre única e individual e que ela não pode ser padronizada. No momento que eu padronizo, eu estou transformando todo mundo em clone, todos iguais, e nós não somos assim. Então, essa questão da gente entender que o belo não é o mesmo para todas as pessoas, é que vai fundamentar o nosso módulo 2, que aí sim a gente já vai começar a falar de visagismo, que é o foco aqui do nosso trabalho.
Tá? Encontro vocês no próximo módulo, estudem um pouquinho, tragam seus questionamentos, me mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, se concordam ou não concordam também, isso é super importante, que a gente se encontra no próximo módulo